novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha, tema de hoje importantíssimo, para finalmente esclarecer uma questão muito relevante na atualidade. Está se fazendo uma confusão tremenda com isso. Confundindo as pessoas, dizendo que Deus é um ser do mal, Lúcifer é um ser do bem, uma confusão, uma mixórdia que está levando muitas pessoas a um estado confusional, de desespero. Bom, tema de hoje, em poucas palavras, quem é Javé? Ah, André, eu estou ouvindo os comentários por aí, estão falando mal de Javé, etc, etc, etc. Pois é, sem fundamento, sem estudo, sem aprofundamento, sem base. Então está uma bagunça nesse sentido. Então vamos procurar esclarecer com textos antigos, com estudos profundos desses textos antigos. Então vamos procurar esclarecer. Então, afinal de contas, quem é Javé? Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. Então, uma confusão gigantesca está se instalando na atualidade. Esta confusão está levando muitas pessoas à angústia, ao desespero e até à falta de vontade de viver. As pessoas perdem a motivação para a vida até. Entram em depressão, angústia. De uma forma sutil, então vamos dizer o que está acontecendo. De uma forma sutil, algumas mensagens e textos estão dizendo o contrário que aprendemos em toda a nossa tradição antiga, em todos os textos antigos, na nossa cultura milenar. Estão dizendo que Deus é um ser do mal. É isso mesmo que você ouviu. Que Deus é um ser do mal. E que, de quebra, Lúcifer é um ser do bem. Então eles giraram para o oposto do que todas as tradições, textos dizem. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, vamos lá. Estas mensagens têm a aparência de serem estudos bem feitos, né? Não, quem divulga esse tipo de mensagem diz assim, não, eu estudei muito, estou pegando o texto antigo. Está pegando o texto antigo, mas não está entendendo nada. Está entendendo tudo errado. Ler não é só ler, é saber interpretar, entende? Existe uma ciência chamada hermenêutica, de Schleiermacher. É a ciência da interpretação. Não é só ler, tem que saber interpretar o que está lendo. Tem que encontrar o verdadeiro significado daquele texto, especialmente de um texto antigo, que é um texto profundo, cheio de vários significados, até significados de tradições antigas, como a Cabala, e como outras tradições. Mas são completas distorções dos textos antigos. Então, eles se apresentam como, não, nós somos estudiosos de textos antigos, estudiosos rasos, que entendem tudo errado. Mas o pior disso tudo é que estão passando tudo isso que aprenderam de errado para a população em geral. E tem muita gente acreditando. E com isso eu estou acompanhando pessoas em depressão, em angústia, porque essas pessoas pensam assim, puxa, eu não posso mais recorrer a Deus. Acabou minha religião. Acabou minha fé. Não posso mais recorrer a Deus, por quê? Porque esses textos dizem que Deus é mau, mas esses textos estão errados. É isso que é importante entender. Eles não estão certos. Vamos lá. Para sairmos dessas confusões, iremos buscar nos textos e tradições antigas o verdadeiro significado de Javé.
Então, de quem eles estão falando mal? De Javé. Mas quem é Javé? Então vamos trazer nos textos antigos. Javé é o nome de Deus. No Antigo Testamento, na Torá, é o Deus também que Jesus se referiu. É o Deus também que os muçulmanos se referem. É o mesmo Deus. É Javé. O que é Javé? Simplesmente o nome de Deus. E do Deus Criador. Não é um Deus da mitologia, dos deuses, não é nada disso. Então, uma confusão que estão criando, só que está muito divulgada. E estando muito divulgada, tem muita gente acreditando e entrando de gaiato nessa história, sem fundamento. Então, Javé é o nome de Deus no Antigo Testamento da Bíblia. Ou Javé ou Jeová, cada um vai usar uma denominação, porque é de 4 iniciais do idioma hebraico. O nome de Javé é associado à revelação de Deus a Moisés no Êxodo. Então, quando Moisés queria uma revelação de Deus, queria ver Deus e viu uma chama nas sarças ardentes, né? Isso tudo está em Êxodo, do Antigo Testamento. Ele tem um encontro com Deus. E é esse Deus que o ajuda a conduzir o povo hebreu para fora da escravidão no Egito. Então, Moisés tem a sua liderança nessa aliança com Deus. A Arca da Aliança era essa aliança com Deus. Qual Deus? O nosso Deus, que é um Deus único, mas que era chamado pelos hebreus de Javé e Jeová. Então, Javé, Jeová, é sinônimo de Deus. Quando se fala mal de Javé, como se fosse um outro ser do mal, etc., é pura ignorância. Não tem outra palavra para explicar. São pessoas ignorantes, que não sabem ler corretamente um texto. Deus se identificou para Moisés como sendo, olha que bonito, eu sou quem eu sou. Então esse Deus, criador do universo, é esse Deus, não é um Deus da mitologia. É esse Deus que se apresenta para Moisés e diz, eu sou quem eu sou. É esse Javé, é esse Jeová, é esse Deus como nós chamamos no cristianismo, é esse Alá como os muçulmanos chamam, é o mesmo Deus que se apresenta e diz, eu sou quem eu sou. E usa essa frase para mostrar sua eternidade, sua permanência em meio à impermanência. Então, se você ler, por exemplo, o Antigo Testamento, você vai ver um texto maravilhoso. Ah, mas o Antigo Testamento era cercado por guerras. Aquela época da humanidade era uma época de guerras. Era uma época que as populações ou escravizavam ou eram escravizadas. Ou matavam ou morriam. Era uma época de barbárie humana e não de Deus. Entende? Então, eles dizem assim, ah, mas era uma época de muitas guerras, então esse é um Deus do mal. Não. O ser humano, nas suas circunstâncias de vida, circunstâncias existenciais, vivia em guerras. E não eram só os povos judaicos, por exemplo. Também os gregos viviam em guerras, inclusive antes até. Então era uma época bélica. Ah, mas não gosto de Javé porque é o Senhor dos Exércitos. Gente, Senhor dos Exércitos dos anjos, entendeu? Não é dos exércitos humanos. Senhor dos Exércitos dos anjos. Então, muita atenção nessa questão. Ou seja, Javé é Deus, em poucas palavras. Desde a tradição hebraica, né, depois judaica,
passando por toda a tradição cristã e chegando na tradição islamita, na tradição muçulmana. É o mesmo Deus. Então, quando a pessoa vai se aproximar desse Deus para ter um conforto, para ter um momento de oração, ouve essas bobagens, que Deus é do mal. Se inibe. Acredita. Tem muita gente acreditando, infelizmente. Então a bobagem está aí solta e muita gente acreditando. Quando Deus se apresentou para Moisés com a frase "Eu sou quem eu sou", ele quis demonstrar a sua natureza eterna. O ser é eterno. O estar é temporal. Então vamos pensar em termos de verbos, né? Aqui temos no português, né, que usamos no Brasil, essa diferença entre ser e estar. O ser é a permanência, é a eternidade. O ser é eterno. O estar é a impermanência. É o momento, é o tempo. Então é eternidade versus tempo. Então, nessa frase já tem uma sabedoria gigantesca. Agora, para retirar essa sabedoria, precisa estudar. Precisa interpretar corretamente o texto. Não é numa leitura rápida que vai chegar a qualquer conclusão. Então, Javé é o Deus da aliança, da arca da aliança, de Davi, Salomão, que libertou os judeus do Egito e se uniu ao povo hebreu, depois judeu. Então era o Deus que tirou essa população inteira da escravidão do Egito. Então Moisés contra Ramsés II. E como é que Moisés consegue? Moisés faz milagres. Todos esses milagres, vamos dizer assim, transforma o cajado em cobra, aí a cobra volta a ser o cajado, coisas desse tipo. E para libertar o povo judeu, como Ramsés II não queria libertar, então ele foi falando, bom, então algumas pragas vão acontecer. Como defesa. Era um povo que era explorado, escravizado, chicoteado, maltratado. E era um povo que queria se libertar. E com essa aliança com Moisés, conseguiu a sua libertação. Conseguiu, por exemplo, outro milagre, a travessia do Mar Vermelho. Aí já tem muita gente falando, não foi uma travessia de verdade, não é possível. Ué, por que não? Olha o que o Moisés produzia. Moisés foi um grande sábio, um grande mestre, vamos chamar assim. Então vamos entender a história na grandiosidade dela, sem distorções. Quando se quer falar dos atributos de Deus, se utiliza o nome Javé ou Jeová com o termo do atributo que vem na sequência. Então, vamos ver algumas complementações de Javé ou Jeová. Quando se fala Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quando se fala Jeová Rafá, é o Senhor que cura. Então, todas as nossas orações de cura, todos os nossos pedidos de cura, é Jeová Rafá. Quando se fala Jeová Shammah, o Senhor está presente. Olha que bonito. Quando você vai, por exemplo, numa igreja e encontra o Santíssimo, né? Então você está lá no altar, encontra lá o Santíssimo. O que é o Santíssimo? A presença de Deus. Ah, mas André, Deus então está lá dentro daquela vela? Não, isso é simbólico, você sabe disso.
Não é que Deus está lá na chama apenas. Ele está presente simbolicamente pelo Santíssimo. Porque Deus está sempre presente. Ele é. Ele é e ao mesmo tempo está em tudo. Esse é Jeová. Esse é Javé. Portanto, Javé ou Jeová é o Deus judaico, cristão e muçulmano, é o mesmo Deus. O que você chama de Deus quando você faz orações é Javé. Aí vem essa gente mal informada, vamos falar assim, e começa a falar mal de Javé. Aí a pessoa entra em estado de confusão. Mas eu não posso mais confiar no Deus que eu rezo desde pequenininho. E não há nenhum fundamento para isso. Mas o texto tem algum fundamento? Nenhum. Nenhum. É pura distorção. Ele nos protege, está ligado ao bem. Então vamos entender isso. Deus nos protege, está ligado ao bem. Por isso que, por exemplo, Jeová Rafa é o Senhor que cura. É a cura, é o bem, é a vida, é isso. Javé é isso. Quando algumas mensagens atuais dizem que ele é o ser do mal, então trazendo essa confusão doida na atualidade, essas mesmas mensagens confundem muitas pessoas, porque se de um lado coloca, Javé, que é Deus, é o ser do mal, Lúcifer é colocado como o ser do bem. Então vamos ver quem é Lúcifer, para a gente entender. Então é uma coisa que deixa qualquer um maluco. Então a vida inteira aprendeu, Deus é o ser do bem. Agora tem gente dizendo que é do mal. E Lúcifer é o ser do mal, e agora tem gente que... Então a pessoa vai entrar em confusão. Mas vamos entender quem é Lúcifer. Então essas mensagens colocam também Lúcifer como ser do bem, distorcendo completamente a realidade desse ser. Basta ler a citação que temos no Antigo Testamento, Isaías 14, 12. E aí na sequência toda a descrição, que é justamente oposta. Lúcifer se caracteriza por ser ligado ao mal. É o contrário. Então vamos lá. Você vai encontrar a citação de Lúcifer na Bíblia Católica. Nas Bíblias, na maior parte das Bíblias protestantes, evangélicas, essa denominação não está mais lá. Em Isaías 14, 12. Na Bíblia Católica, encontramos a seguinte referência a Lúcifer em Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao ponto do dia permanecia tão brilhante. Como caíste por terra, tu que feria as nações. Então não é um ser assim do bem, que quer viver em harmonia e tudo mais. É o contrário. E aí estão fazendo essa maluquice, vamos chamar assim, vai usar um termo brando e popular, levando muitas pessoas à maluquice total. Lúcifer, em sua arrogância, queria colocar o seu trono acima dos astros de Deus. Isso também está no texto. Então, se você continuar lendo Isaías, 14, 12, você vai ver isso. Ele era muito arrogante. Ele queria se colocar acima de Deus. Então, nessa atitude de arrogância, é que ele foi decaindo. Mas de cima dessa arrogância, que ele subiu, foi precipitado no inferno. Isso está na sequência do texto. Esse é o ser do bem?
o ser arrogante, que foi precipitado no inferno, que queria ser mais que Deus, que era um ser de destruição. Esse é o ser do bem? Então essas divulgações dizem assim, não, Javé que é o ser do mal, Lúcifer não. Lúcifer é o ser do bem. Agora, cuidado, não entra nessa. Quando você ouve uma coisa, veja se tem fundamento. Se possível, leia. Bom, pergunte para a pessoa, mas de onde você tirou isso daí? Isso que você está falando, que Deus é mau, você tirou da onde? E vai lá e consulta. E vê se é isso mesmo. Você vai ver que não é nada disso. Que a pessoa simplesmente não entendeu o que leu. Ela leu, mas não entendeu. Parto do pressuposto que teve o trabalho de ler. Parto desse pressuposto. Agora, leu, mas não entendeu. Você entende? Lúcifer foi destruidor de cidades. Como pode ser ele um ser do bem? Então aqui é o ponto de reflexão que eu quero com muito, muito, muito cuidado, muita seriedade, e quero que você reflita muito sobre isso, porque está passando de todos os limites. Essa ideia de que Deus é um ser do mal e que Lúcifer é um ser do bem está se alastrando. Só que, veja bem, na medida que as pessoas que vão ouvindo isso param um pouquinho, o que eu sugiro é o seguinte, questione e vá investigar. Então essa pessoa diz que tem uma prova que Javé é um ser do mal. Tá bom, aonde está essa prova? Em qual texto? Se é que a pessoa vai te dizer o texto, se é que vai te dizer, você vai procurar. Aí quando você procurar, você vai descobrir o que é o oposto. Que Javé ou Jeová é Deus. E é esse Deus bondoso, descrito na Bíblia. Ah, mas na época do Antigo Testamento só tinha guerra. As pessoas faziam as guerras. Entende? Então, é o mesmo Deus que existia para os judeus, que existe para nós cristãos, que existem para os muçulmanos, é o mesmo Deus. Só que visto por ângulos diferentes. A diferença é o ângulo que se vê. Então, gente, vamos colocar isso bem forte na nossa mente. As tradições antigas estão corretas. Deus é o ser do bem. E Lúcifer é o ser do mal. Muito importante ter esse esclarecimento. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.